Sérgio, ontem eu recebi a cópia de uma instrução, lá, uma norma lá assinada pelo presidente interino do CEPRO, que o cara ainda nem esquentou na cadeira, onde ele acaba com todas as normas que tinham em vigor lá, entre elas duas que tratavam de software livre no CERP. Uma era licenciamento, mas a outra era política de uso. Isso. E é curioso que você hoje, em todas as plataformas mundiais, hoje a base de todas as plataformas é o software livre. Quer dizer, sim. O que o CEPRO quer com essa decisão? Qual é a estratégia desses caras? Olha, Queiroz, é difícil saber efetivamente o que eles querem, mas o resultado é trágico, né? Isso eu posso falar. Porque há alguns meses atrás, o próprio presidente da Microsoft disse que tinha errado lá atrás sobre a política de software livre deles. E hoje, boa parte da infraestrutura de rede da Microsoft roda com software livre. O Google faz isso e, enfim, o mercado faz isso, mas me parece que o Brasil quer ir na contramão em todos os sentidos. Ele vai na contramão na área de saúde, ele vai na contramão na área de ciência e tecnologia, e ele está indo na área, efetivamente, do software. Então, recentemente também eu vi que, contraditoriamente, o governo tinha mandado uma medida provisória que tratava, na verdade, um projeto de lei que tratava da certificação digital e tinha colocado lá uma coisa que não tinha a ver com certificação digital, mas que permitia que se compartilhasse códigos de software obtidos pela administração pública, o que é um primeiro passo de algo razoável. Não tem sentido um ministério comprar um código e não... Porque o ministério é de um governo. O governo pode utilizar isso. Enfim, porque quem está pagando é o tesouro, somos nós, são os cidadãos, né? E, na verdade, olha só, à medida que o governo coloca essa proposta, ao mesmo tempo o SERPRO vai numa outra direção, que é de anular as possibilidades de regrar o uso de software livre. Né? Ele deveria estar avançando nisso. Então, o que pode ser isso? Pode ser um ato intempestivo, ou pode ser um lobby pesado de empresas que querem, na verdade, se beneficiar e atrasar tecnologicamente a nossa ação. E eu queria dizer, Queiroz, que esse fato que ocorre agora no SERPRO, ele se soma a outros, né? Antes do Weintraub fugir do Brasil, ele publicou no site do MEC um release da Microsoft, onde a Microsoft se vangloriava de ter obtido um contrato para tratamento do SISU, né? O SISU, que é um sistema para selecionar, para distribuir as vagas nas melhores universidades brasileiras, que são universidades públicas, né, federais principalmente, e ele entregou os dados de desempenho pedagógico, didático dos nossos alunos e alunas para uma plataforma que deve ter rodado isso fora do Brasil. Então, o SERPRO, ele não está se preparando para uma economia baseada em dados. Ele está entregando dados que deveriam estar aqui, ao invés de ser levados para corporações que vão utilizá-los para treinar seus algoritmos de inteligência de máquina, enfim. E nós vamos cada vez mais ficar distantes de um processo de desenvolvimento tecnológico. É basicamente isso. A impressão que ficou, Sérgio, assim, é que o SERPRO definitivamente abriu mão de desenvolver qualquer solução para o governo. Compra pronto, sim, entendeu? Porque essas plataformas de nuvem que estão entrando no SERPRO agora, elas já vêm com uma gama de serviços aí, então compra lá prontinho,
dá uma customizada aqui, dá uma acochambrada e joga para frente como made in Serpro. Um negócio que... Não, ele virou um revendedor, né? Para isso, ele não sabe que está dando um tiro no pé, né, Queiroz? Para fazer isso, o governo não precisa de uma empresa. Essa que é a questão. Então, o Serpro deveria ser uma alternativa pública a essa supremacia internacional, né, que retira, extrai dados do Brasil, extrai riqueza do país. O Serpro tem uma inteligência ainda, ela tem um número importante, tem uma infraestrutura que pode ser atualizada e que pode permitir que ele faça frente a isso. E para ele fazer frente a isso, ele vai ter que apostar fortemente, por exemplo, na área de inteligência artificial com frameworks abertos. Ele vai ter que customizar isso, mas não é customizar como para revender, para fazer uma coisinha. Não, é tentar construir uma inteligência aqui e desenvolver coisas novas, coisas diferentes que ninguém tem muitas vezes e ofertar. Para isso ele tinha que fazer acordo com universidades, ele tinha que explorar o que nós temos de melhor aqui. Porque o Brasil... ele não está na ponta desses processos, infelizmente, de quase nenhum, ou talvez de nenhum desses processos de inteligência artificial, de machine learning ou deep learning. Mas ele pode vir a desenvolver isso, porque nós temos uma base de inteligência muito forte. Mas me parece que o Serpro, como você notou, ele está virando uma barriga de aluguel, como a gente diz, né? Ele não quer cumprir o seu papel. O papel, na verdade, eu me lembro, eu posso estar enganado, mas o Paulo Guedes, eu acho que ele já tinha... O Paulo Guedes queria vender toda a Petrobras, todo o Banco do Brasil. Imagina o que ele quer fazer com o Serpro, né? Ele põe a equipe dele lá para detonar, né? É curioso isso, porque são o quê? 16 anos? 16 anos ali construindo toda uma política e o Serpro chegou a estar na linha de frente do governo federal, né, provendo Sim. uma série de serviços, uma série de coisas. E aí, a partir desse momento agora, assim, numa única canetada, sem conversar nem com a própria administração federal, isso vai ter reflexo na administração federal, porque uma coisa é você ter um serviço hoje do Serpro por um preço, e agora você vai ter que embutir o preço também do fornecedor, que não é mais o Serpro. Quer dizer, ele não, na canetada dele, ele não pensou no impacto que isso vai causar, e eu vou escrever sobre isso ainda. Mas é curioso que abandonou tudo. O Serpro simplesmente agora, você disse, virou uma revenda de luxo. É uma revenda cara, é isso que eu falo. Se é para ser revenda, não precisa de uma empresa desse tipo. Então, o Serpro está ele tá se autodestruindo, né? Quer dizer, é uma pena isso, porque nós tínhamos condição de fazer o Serpro ser uma empresa altamente inovadora. E é claro que isso precisa ter mudanças lá, mas precisa ter disposição. Mas veja, Queiroz, eu acho esse governo ele tem uma linha de entreguismo, de desmonte, né? Desmonte muito forte. Veja, o antigo MCTI, antigo porque já mudou, né? Tiraram a Telecom dele e tal, né? Que nem nunca deveria ter ido para lá, mas enfim, o MCTIC, você deve se lembrar, fez um acordo com a Cisco, um acordo de prioridade, e o primeiro item do acordo era utilizar a plataforma de inteligência artificial da Cisco para desenvolver políticas públicas no Brasil. Quer dizer, como é que pode o Ministério da Ciência e Tecnologia desconsiderar as universidades brasileiras? Como é que pode desconsiderar empresas brasileiras para desenvolver inteligência artificial? Quer dizer, nós estamos numa situação bastante complicada e esse exemplo do Serpro
que acontece agora, ele reforça essa linha de desmonte, de subordinação, né? Infelizmente... Fim da soberania digital mesmo brasileira, né? Quer dizer, vamos pelo caminho... Não, vende tudo, compra tudo pronto, entendeu? Entrega todos os dados para todo mundo e a linha Queiroz, infelizmente, eu vou dizer uma coisa, quando eu tinha já saído do governo, eu não me lembro o ano exatamente, mas eu teria que usar aqui. Eu fui convidado pelo Terceiro Exército para fazer uma discussão, para fazer uma exposição sobre a questão do software livre lá. E eu até ganhei o laçador, que é uma homenagem lá de um laçador gaúcho, né, que o Exército dá para quem fazia aquelas exposições. E eu me lembro que tinha uma perspectiva forte, porque alguns oficiais iam no Fórum Internacional de Software Livre, oficiais do Exército, inclusive estavam desenvolvendo, quando era muito ruim isso, uma técnica de transmissão com software livre, streaming com software livre, e quem bancava isso eram oficiais do Exército. Tudo isso começou a ser desmontado. Por quê? Porque o próprio Exército adquiriu no seu núcleo dirigente uma ideia de que nós devemos ser o vigia dos Estados Unidos, o guarda do quarteirão. Nesse quarteirão eles dão porrada, mas eles não ultrapassam desse quarteirão. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos uma doutrina de um novo Brasil, é um Brasil que voltou a ser uma colônia, mas agora é uma colônia digital. Infelizmente é isso, né? É isso, Sérgio. Obrigado pela entrevista, cara. Valeu. Acho que... Bom, vou acompanhar esse assunto agora. Vamos ver qual é. Aí. Agora eu quero ver o impacto do serviço público de uma canetada dada por um interino lá, que nem esquentou ainda, nem assumiu ainda a coisa, entendeu? Porque é o que você quer para comprar pelo SERPRO, compra direto, né? Pois é o que vai... Eles estão dando um tiro no pé. Bye, bye. Até mais. Um abraço, cara. Tchau, um abração. Bom dia, tchau.